Oi, gente, vamos começar a nossa quarta aulinha. Essa aula é muito importante, na verdade, é mais para a gente entender onde que a gente está, qual é a fase que a gente está nesse processo, tá? Mas eu acredito que o fato de você ter chegado até aqui, né, de você já estar passando pelo Reconnects, então isso já mostra que na primeira fase você não está, porque só o fato de você buscar ajuda, você vai ver que você já subiu algum degrauzinho aí desse processo, tá bom? Mas por que que é importante a gente entender isso? Primeiro, para a gente identificar, né, que a mudança ela não vem da noite para o dia, que existe um caminho a percorrer, que não é porque você decidiu mudar hoje que você já mudou. Então, é importante ter esse entendimento para que você entenda em que fase você está e quais são os próximos passos. Porque assim você toma consciência disso e, tá bom, já estou na terceira fase, legal, preciso passar para a quarta, preciso passar para a quinta fase, e depois da quinta, né, o que que eu vou fazer? Tá? Vocês vão entender agora que eu vou explicar para vocês. Esse aqui é o modelo de mudança comportamental transteórico de Prochaska e de Clemente, tá? Então, eles estudaram sobre o comportamento humano, sobre modelo de mudança, e aí eles perceberam que a mudança tem 5 estágios, 6 estágios, né? Não, 5 estágios, desculpa, tem 5 estágios, e que esses estágios são importantes, né, para essa mudança, tá bom? Para a mudança realmente acontecer de fato, aquela mudança que você vê, né, que de fato aquela pessoa veio caminhando, que ela deu um bom resultado, ela passou pelas cinco fases de mudança, tá? Então vamos lá, gente. Qual é a primeira fase? A primeira fase é a de pré-contemplação. Pré-contemplação com a vida, ou seja, aquela pessoa que está de fato ali, ó, só esperando acontecer. E eu tenho certeza que ou você já esteve nessa fase, ou você conhece alguém ainda nessa fase, que é aquela pessoa que geralmente reclama dos resultados que tem, reclama de, porque eu sou assim, por que isso acontece comigo? Então a pessoa fica muito na negação de trazer a responsabilidade para si, né? De falar, depende de mim essa mudança, né? Então, a pessoa que está na pré-contemplação, ela ainda acredita que ela não teve sorte, que as coisas não aconteceram para ela, ou que é muito difícil ser assim, ou muitas vezes ela não acredita mesmo que ela precise mudar, né? Porque para ela, ela nasceu assim, ela tem que morrer assim, ela vai viver assim. É a própria síndrome da Gabriela, que com certeza você já deve ter escutado falar. Então, quando a gente fala síndrome da Gabriela, é aquela pessoa que resiste à mudança, que nasceu assim, quer morrer assim. Aí, geralmente até fala assim, me conheceu assim, se quiser me aguente, né? Se quiser que conviva comigo do jeitinho que eu sou. Isso está relacionado aqui, gente, às crenças sobre personalidade, sobre a pessoa acreditar que talvez a mudança vai mexer ali com o caráter dela, né? Então, são pessoas que, primeiro, ou não têm entendimento, ou têm crenças que enraizam a mudança, a personalidade, a mudança de opinião. Então, um dia desse eu estava falando algo sobre. Eu não lembro, mas era tipo gostos pessoais, tipo batom vermelho, né? Sandália, plataforma. E aí tem algumas coisas que eu não gosto particularmente, por exemplo, né? Mas eu não gosto hoje, em 2022, não sei que dia, que ano você está vendo esse vídeo, mas enfim, eu não gosto hoje. Porém, pode ser que amanhã eu mude de opinião, né? Pode ser que amanhã eu comece a achar alguma coisa bonita, e qual o problema disso? Então, tem pessoas que elas se prendem tanto que até os gostos elas não podem mudar, desde quando elas tinham 15 anos, porque ali naquele momento elas começaram a formação, né, do que eu sou, tanto que você pode observar que adolescente adora dar nomes, né, se estereotipar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou vários nomezinhos. Por quê? Porque é uma forma de autorreconhecimento, quem eu sou na sociedade. Então, naquela fase da adolescência, a gente quer muito se nomear, né, ou se definir como fulano, como punk, funk, reggae, rock, rocker, enfim, a gente adora buscar nomes para dizer, então eu sou isso aqui, né? E aí você passa a adotar aquele comportamento. Ela e você é contra isso, isso faz parte da adolescência, tá? O que eu acho apenas que, com o nosso amadurecimento natural, a gente vai percebendo o que de fato funciona para a gente, o que de fato é legal para a gente. Então a gente tem que ir quebrando esses padrões, porque quando você se engessa,
eu sou isso, você está dizendo o quê? Não posso mudar, né? Não há chances de mudança, porque quem sou eu? Então, você está buscando o ser, né? O significado de quem você é, através de nomes, de estereótipos, e não fazendo um profundo autoconhecimento para você se entender, para você entender quem de fato é você, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque geralmente essas pessoas vêm lá de trás com essa bagagem, né? Acreditando, então a minha personalidade é essa, eu sou assim, não posso mudar. Então, se você era uma pessoa enraivecida aos 15 anos, você acha que tem que continuar assim, lidando com as pessoas dessa forma até hoje. Se você era uma pessoa é, super descolada, você acredita que não pode negar uma festa, você continua não negando festas porque faz parte da sua personalidade. E às vezes, nesse processo de mudança, é muito comum que as pessoas se afastem, né? Porque elas começam a não se identificar mais com quem está mudando. Isso é super normal, faz parte do crescimento individual. Então, algumas pessoas se enraizam mais ainda naquilo para não perder pessoas, tá? Então, é um processo que você precisa trabalhar de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, para você entender, né, o porquê que você necessita, às vezes, dessa aprovação social, tá? Mas, enfim, vamos falar aqui do estágio. Quem está nesse estágio de pré-contemplação são pessoas em negação. Então, como diz a frase ali, eu não quero fazer, ou eu não preciso fazer, ou não é comigo, não tem nada a ver. Então, eu não tive sorte de colocar a culpa no mundo. Lembra que eu falei da autorresponsabilidade em um dos áudios? É por isso que é importante a gente se autorresponsabilizar pelos nossos resultados, porque aí você sai desse estágio de pré-contemplação, de parar de dizer que a culpa é dos seus pais, que a culpa é do governo, que a culpa é do seu organismo, que a culpa é do seu metabolismo, e a gente traz a autorresponsabilidade de depende de mim, eu preciso mudar. Tá bom? Então, esse é o primeiro estágio. Vamos para o segundo aqui. No estágio de contemplação, cara, você já deu assim um passo bem largo, né, em direção a uma mudança. Por quê? Porque você já entendeu que depende de você, né, e que não dos fatores externos acontecerem, né? Então, tipo, se você precisa de uma promoção no seu trabalho, você não vai ficar esperando a promoção, porque você já, eu não tenho sorte, meu chefe não me nota, não. Você já, cara, preciso melhorar em alguma coisa aqui, porque eu não estou sendo notada. Então, você faz a autorresponsabilidade de entender que você precisa de mudança, né, que você precisa ter um conhecimento maior, que você precisa ter um mentor, que você precisa buscar algo novo, que precisa aplicar algumas coisas, enfim, que você precisa de mais horas de trabalho, não sei, ou não, né? Ou ser mais eficaz, ter mais ferramentas, mais habilidades. Então, você começa a perceber que você precisa de algo extra, tá? Então, aqui, você já quer fazer, tá? Em contemplação, você quer fazer, mas não consegue, porque muitas vezes você fala, ok, caramba, eu preciso falar inglês, né? Para ter a minha promoção, eu preciso falar inglês, mas eu não consigo falar inglês. E aí? Né? Então, para eu ser promovida no meu trabalho, eu preciso de inglês. E agora? O que que eu faço? Então, é aqui na contemplação que você começa, pelo menos, a identificar que você quer fazer. Pô, eu quero isso. Beleza, eu preciso de inglês. Eu quero, mas eu não consigo. Ou eu não sei como fazer, tá? Então, você vai para o próximo estágio. E aí você começa a entender o que você precisa fazer. E aí é que você está no como você vai fazer isso. Cara, então eu preciso fazer um curso. Então eu preciso qual é a melhor metodologia para mim? Será que eu entro naquelas aulas tradicionais, ou procuro um professor na internet, ou eu vou atrás de um método desses mais modernos? O que que funciona para mim? Então você começa a buscar e você decide. Aqui na preparação é a tomada de decisão. Então, eu acredito que muitos de vocês entraram no Reconnect, por exemplo, na tomada de decisão, na preparação. Vocês saíram da pré-contemplação, entenderam que dependia de vocês, vocês começaram a entender que não sabem tudo, e é normal, porque ninguém sabe tudo, e começaram a falar, cara, eu não consigo sozinha, preciso de apoio. E é para isso que a gente está aqui, porque o Reconnect é justamente esse como fazer. Como que a gente faz isso? Então, a gente tem a nutricionista ali mostrando para vocês como se alimenta, tem eu aqui falando de comportamento, tem o Michel falando de exercício físico. Então, vocês estão cercadas de como fazer. A gente está entregando o como fazer. Só que aí vem a
quarta e a quinta fase, que são as fases principais, beleza? Você está recebendo todo o material. E aí, o que você faz com isso? Geralmente, algumas pessoas, e são poucas, tá? Poucas pessoas. Você pode ver que até os números falam por si só em todas as turmas. Algumas pessoas fazem, outras apenas engavetam, tá? Não estou falando nem de postar, quem está postando está fazendo, não. Mas eu digo de realmente quem está só olhando e esperando, porque talvez não esteja em preparação ou em ação, e sim ainda está, talvez, em contemplação ou pré-contemplação dessa mudança. Talvez a pessoa tenha entrado até porque alguém escreveu, ou tomada por, eu quero emagrecer, pelo desejo, né? Eu quero emagrecer. Parei aqui, mas eu não esperava que eu estivesse em pré-contemplação ainda, porque eu não tomei a decisão de fazer isso, eu apenas achei que alguém fosse fazer por mim. E é por isso que essas pessoas desistem, porque elas entraram achando que talvez a gente fosse resolver o problema delas e que não demandasse o esforço de vocês, ou seja, né, de quem realmente quer a mudança. Então, a pessoa voltou ali algumas casas, ela não está em preparação. Porque a pessoa que está em preparação, ela quer saber como fazer e ela vai fazer, ela tomou a decisão ali. Então, a tomada de decisão, ela vem ali na preparação, tá? E aí você passa para a quarta fase, e muitas pessoas estão na quarta fase, e a gente tem reconectados que estão na quinta fase, que já estão há pelo menos 3 meses aqui com a gente, né? Então, calma que falta um pouquinho para chegar de fato na quinta fase, mas já estão nesse caminho, elas estão na quarta fase indo para a quinta fase, tá? Então, o que é a quarta fase? Ela faz, é a ação em si, é fazer todo dia o que tem que ser feito, é a alimentação ali, é colocar, ler o que a nutricionista fala, é fazer os exercícios, é fazer as aulinhas, é ir para o treino, é fazer. É o dia a dia, a jornada. E essa jornada é super importante, porque você vai viver disso. Então, se você entra no Reconex querendo acabar os 30 dias o mais rápido possível, você não está preparado para isso. Porque você tem que entrar e dizer, caraca, é essa a vida que eu quero, é isso aqui que eu vou levar para minha vida, né? Essa mudança, e essa mudança não vai ser da noite para o dia. Então, ou eu gosto disso, ou eu vou viver frustrada, eu vou viver chateada, porque eu não vou estar feliz fazendo isso. Entendeu? Então, assim, a pessoa está lá fazendo o que tem que ser feito. E ela já consegue fazer. E já consegue colher alguns resultados. Ela já consegue perceber. Ela percebe mais disposição, ela percebe mais mobilidade, ela percebe alguns ganhos, pequenos que sejam, mas ela já está recebendo algumas. Ela já percebeu que, olha só, foi eu me mexer aqui, foi eu fazer o que tinha que ser feito, que algumas coisas começaram a mudar. Sacou? E aí a gente vai para o quê? Para a última fase, que é de manutenção, e o próprio nome já diz. Então você está numa manutenção de hábitos, você está numa manutenção de comportamentos, você já tem aquilo, você já consegue, você já teve o resultado, mas você já perpetua nele por mais 6 meses. Você já faz parte da sua vida, entrou em você. E é por isso que é super importante a gente entender os estágios, para a gente se identificar e a gente progredir. Que é agora, por exemplo, se você identificou que você ainda está na terceira fase, você sabe que você vai ter que fazer a quarta fase, você vai ter que chegar na quinta fase, e esse ciclo talvez se repita, porque quando você chega num patamar, você descobre que você precisa aprender algo novo. E aí você volta para contemplação, preparação, tomada de decisão e mais mudanças e mais ações. Tá bom? Então, até a próxima aula. Deixa eu só fechar aqui para a gente se despedir. Cadê? Opa. Stop sharing. Cadê? Stop sharing. É isso, gente. Então, essa é a quarta aula e eu vou liberar depois para vocês a quinta aula, que vai fazer, porque essa semana a gente vai falar sempre de comportamento. Então, é super importante que vocês assistam essas aulas para entender mais sobre os comportamentos de vocês, tá bom? Nesse processo de mudança. Até a próxima. Cadê? Toda vez esqueço.